O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está a quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, as gerações elas mudam, sofrem transformações, e é muito evidente a gente ver que existe fotografia, né? Olha as suas fotos aí do passado, as fotos de 30, 40 anos, como você melhorou, né? Nossa, eu vejo a minha mãe com aqueles vestidos de cetim, uns cabelos em pé, não tinha chapinha. As gerações mudam, sofrem transformações. No entanto, uma geração se torna má quando ela ama mais o tempo do que o Deus do tempo. A verdade que Cristo trouxe para nós, a salvação pela sua palavra, ela está fora do tempo, ela é eterna, ela não precisa de atualização, ela não precisa de transformação, ela não precisa de reforma, ela é eterna. Portanto, se aqueles que ouviram a pregação de Jonas se converteram, quanto mais nós que estamos diante de uma verdade revelada pelo Filho de Deus, que transpassa o tempo, que está fora do tempo. O problema do nosso tempo atual que nos faz uma geração má é porque todos, de alguma forma, acreditam, mas não tem uma adesão total à verdade revelada. Adesão total à verdade revelada. Sempre tem um mais, sempre tem um porém, sempre tem um questionamento. E nós ouvimos no início da carta de São Paulo aos Romanos, na primeira leitura, que Paulo diz assim: é por ele, Jesus Cristo, é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. E digam para mim, Padre Felipe, que apostolado é esse? Assim diz São Paulo, podemos trazer a obediência da fé a todos os pagãos para a glória do nome dele. Trazer todos os povos, todos para a obediência da fé dele. Obediência significa que ele é a autoridade máxima, a revelação máxima na nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica, no número 155, diz assim, que a fé, olha, não me interessa o que você acha que é a fé, mas a Igreja Católica está dizendo que a fé, antes de tudo, uma adesão pessoal do homem a Deus. Mas, veja, uma adesão pessoal do homem a Deus, mas é também e inseparavelmente o assentimento livre de toda, diga comigo, toda verdade que Deus revelou.
é a aceitação, o assentimento, a adesão a toda a verdade que Deus revelou. Não é uma parte dela, não é o que eu acho, o que eu deixo de achar, é toda a verdade. E aí nós vamos para o principal problema que faz a nossa geração uma geração má, que não é uma pessoa, mas é um conceito que se chama subjetivismo. Foi por causa do subjetivismo que Lutero falou: eu não acho correto essas coisas aí da igreja, eu vou criar uma igreja para mim. Aí Calvino disse: eu não acho correto o que Lutero fez, eu vou fazer uma igreja para mim. E aí o outro foi. Subjetivismo. A igreja tem, lá no Evangelho de São Mateus capítulo 13, Jesus diz que tem no mundo o joio e o trigo crescendo junto. Nós podemos dizer que o joio é subjetivista. O subjetivismo dentro da igreja é aquele que coloca a experiência pessoal, os sentimentos, as opiniões individuais acima da verdade revelada por Deus e o ensinamento da igreja, acima da verdade revelada por Deus. Então Jesus diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Aí o subjetivista diz assim: mas os tempos mudaram, a geração mudou, as coisas são modernas. No tempo de Jesus era de outro jeito. Aí dizem assim: eu acredito em Deus do meu jeito. Para mim, isso ou aquilo não é pecado. Eu sinto que Deus não se importa com isso. Aí Jesus ele falou assim, que Ele é o caminho, a verdade e Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E este que é o caminho, a verdade e a vida, Ele diz assim: se você, casado, olhar para outra mulher com desejo, já cometeu adultério no coração. Se você chamar alguém de estúpido, de patife, você é comparado a um homicida. Este mesmo Jesus que é a verdade. E aí não cabe a mim escolher o que eu quero e o que eu não quero. É uma adesão total. Total, é tudo. João Paulo II, na carta Veritatis Splendor, no número 32, o Papa João Paulo II diz assim: uma liberdade que se coloca acima da verdade, presta atenção, uma liberdade que se coloca acima da verdade é uma ilusão, conduz o homem à escravidão do erro. E qual a consequência disso? O relativismo da verdade. Cada pessoa cria sua própria verdade e destrói a unidade da igreja. Esses dias viralizou um sujeito aí dizendo que Jesus não era católico, não foi? Vocês viram? Jesus não é católico. A igreja católica foi criada por Constantino, um padre. Aí eu não sei o que eu não sei, eu fico pensando, ou ele teve uma péssima teologia, não estudou, ou ele simplesmente é desonesto mesmo e molda a verdade segundo a sua própria opinião. E a consequência, a negação da autoridade da igreja, a deformação moral cristã, subjetivismo. Eu acho que não tem nada a ver, então eu sou maçom e venho comungar a Eucaristia, sabendo que o maçom, ele é excomungado, ele não pode comungar. Eu vivo junto, moro amaziado, não tem problema, eu vou vir comungar, por quê? Porque que o subjetivista diz? Eu sinto que Deus não se importa com isso. Deformação moral cristã, fechamento à graça. O subjetivista, aquele que escolhe o que quer seguir, ele não é verdadeiramente convertido. Aquele que fica questionando a palavra de Deus, questionando os ensinamentos da igreja, ele não se converteu de fato. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o pior de tudo é que as pessoas elas não concordam com coisas que elas não entendem, que para mim é muito desonesto. Bom, finalizando essa homilia, Jonas foi ouvido em Nínive e se converteu. Salomão foi honrado e louvado pela sua sabedoria. E por isso, tanto Nínive quanto a Rainha do Sul se levantará para julgar a nossa geração.
que não teve Jonas, não teve Salomão, mas que teve o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, para nos revelar a verdade. Tudo se Nínive ouvindo Jonas se converteu, dirá a nós que precisamos com urgência aderir inteiramente a essa verdade que Cristo nos revelou. A verdade é que a igreja está cheia de pessoas assim, que querem a festa, que querem a emoção, que querem os fogos, que querem a honraria, que querem os elogios, mas não querem lavar a louça. Não é assim que acontece? Vai aquele monte de gente na sua casa, come, bebe, se diverte, mas quantos lavam a louça? Só alguns. Só alguns querem colocar a mão na sujeira, querem sacrificar para servir os outros. Todo mundo quer o oba-oba, mas poucos querem colocar a mão na sujeira e lavar a louça. Só querem o que me faz feliz e o que me agrada. Que não sejamos nós esses. Engraçado, eu estava pensando sobre isso, que antigamente lavar a louça era um critério extremamente necessário para a sogra aprovar a nora, não era? Hoje em dia tem um monte que está ferrada. Quando o menino ia levar a namorada para conhecer a família, aí a mãe dele ficava de olho. O momento principal ali para ela era quando acabava o almoço. Ela ficava na expectativa, será que ela vai me ajudar? Aí às vezes ela levanta e fala, eu ajudo você a lavar a louça. Aí a sogra se faz difícil, não precisa não, mas dentro ela está dizendo, precisa sim, vamos, levanta seu folgado, levanta seu folgado, vem me ajudar. Aí quando ela diz, não, precisa sim, eu vou, aí a mãe faz, yes, essa que eu quero para o meu filho. Não era assim? É assim que nosso Senhor faz quando encontra um cristão verdadeiro que adere à sua verdade por inteiro, que está disposto a renunciar a si mesmo e assumir a sua cruz para amar a Ele de todo o coração. Yes! Aí um verdadeiro Filho de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.